Olá, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Nelson Melo. Nelson, muito boa tarde, pergunto como estás Boa tarde, e Ricardo. muito obrigado por teres aceito o convite a participar na nossa rúbrica. Desde já te pergunto, quem é o Nelson Melo? O que é que no mundo do desporto o Nelson Melo tem feito por esta vida? Primeiro, eu é que agradeço ao Ricardo e ao Tiago o convite. Acho que é sempre salutar estes momentos de partilha das pessoas do desporto e em particular do futebol. Quem é o Nelson Melo? Qualquer pessoa acho que não gosta muito de falar sobre ele próprio, não é? Porque é alguém que começou aos 6 anos com uma paixão forte pelo desporto, não é? Eu nasci em 76, naquela altura, no início dos anos 80, não havia muito mais do que 2 canais, não é? Não havia computadores ainda, não havia Facebooks, não havia... Os brinquedos eram manuais, não havia nada digital, não é? E o nosso investimento era ver os nossos campeões do desporto na televisão e depois íamos para a rua, quando os nossos pais nos deixavam, e brincar um bocadinho com a bola, às vezes corridas e por aí fora. E comecei no Futebol Clube Silveirense com 6 anos, a jogar futebol. Era o meu sonho, queria ser jogador de futebol, não é? Mais cedo, muito cedo percebi que não tinha jeito, tinha assim uma barriguinha assim um bocadinho maior que a dos outros, era mais lento, era mais lento que os outros, depois mais à frente ainda tentei no Galitos também, mas também não consegui. Ainda passei pelo basquete, também no grupo desportivo da Quimigal, entretanto também entrei no desporto escolar e handball, atletismo. No atletismo uma grande paixão minha também, ainda representei alguns clubes, Vitória de Setúbal, Belenenses, Sporting Clube Portugal, depois fui treinador no Sport Lisboa e Benfica, ainda estive lá o ano passado, tive a felicidade de fazer parte da equipa campeã nacional. Paralelamente percebi que queria ser professor de Educação Física, porque a paixão pelo desporto foi sempre aquilo que mexeu comigo. Aos 16 anos tomei a decisão de tirar o curso de árbitro de futebol, porque gostava muito de futebol e achei, bem, jogador não consigo ser, epá, vou ver se consigo entrar naquele meio, não é? Aliás, o Desmond Morris tem um livro muito interessante que é A Tribo do Futebol. Ele diz mesmo isso, que os árbitros são jogadores falhados, não é? Portanto, a malta que não consegue entrar, que não consegue entrar como jogadores e querem fazer parte na análise sociológica que ele faz, diz, pá, eles não conseguem entrar como jogadores, então querem se sentir fazer parte do jogo, então encontram nas leis do jogo a sua entrada, não é? Eu não tenho vergonha em assumir isto, portanto, eu gostava muito era desse jogador, não é? Entretanto, a paixão pela arbitragem criou-se também muito graças às pessoas que na altura me acolheram, portanto, tive um chefe de equipa fantástico, sargento fuzileiro, que mais à frente vamos falar, ele está na minha lista de candidatura à Associação de Futebol de Setúbal, permanecemos amigos há mais de 30 anos, não é? É o pai do Ruben Santos, que jogou no Rio Ave, não sei se vocês conhecem, portanto, que está no Samuquense agora na formação, e ficámos amigos, e às vezes na arbitragem também é importante termos um bom primeiro chefe de equipa para nos motivar, porque se aquilo for uma coisa muito séria em que nós, cada vez que erramos, temos logo ali uma reprimenda, a gente vai-se embora ao primeiro dia, não é? Mas se tivermos um bom ambiente e alguém que nos saiba ensinar, e deixar a minha gratidão ao Mário Santos, porque realmente foi importante na minha carreira, porque foi o meu primeiro chefe de equipa. Fiz a minha licenciatura em Educação Física, entretanto comecei a dar aulas de Educação Física, estou no meu 19º ano, estou na Apelação, em Loures, a dar aulas, num bairro social, onde eu gosto muito de trabalhar, não é? Fiz o mestrado em alto rendimento na motricidade humana, opção futebol. Acabei por fazer na tomada de decisão de árbitros de futebol. A Federação editou depois um livro com essa tese. Estou a fazer agora o doutoramento na Lusófona, em motivação na área do desporto. Trabalhei 25 anos numa autarquia, com várias funções, desde assessoria, organização de eventos, ginástica sénior. Trabalhei na Federação de Ginástica, também gestão desportiva. Já estive no Benfica em 2 etapas, também estive noutros clubes em atletismo também, o Águias da Charneca, onde sou presidente da Assembleia Geral. Portanto, é muito difícil falar sobre mim porque toda a minha vida foi ligada ao desporto e a projetos, quer académicos, quer profissionais, uns pagos, outros não pagos, uns voluntários, outros... O desporto esteve sempre em mim, se calhar prejudiquei outras áreas da minha vida, nomeadamente a familiar, a pessoal, por aí fora, mas nunca consegui desligar o chip do desporto, não é? É realmente aquilo que me mexe. As 2 maiores paixões acabaram por ser a arbitragem, onde tive nos nacionais no futebol, no futsal e no futebol de praia, e o atletismo. Tirei também o curso de monitor e treinador de atletismo muito jovem, logo com 16 anos também, mais à frente o treinador com 20, e fui fazendo. Comecei a trabalhar também cedo na Câmara de Lisboa, como monitor de atletismo.
E pronto, um projeto começa, acaba outro. Felizmente o telefone toca sempre em setembro, outubro com projetos novos. Umas vezes aceito, outras vezes não aceito, também consoante as vontades e as idades. Uma coisa é certa, se Deus quiser, a minha vida há de continuar a ser o desporto, porque realmente é isto que eu gosto. E sou perfeccionista, tento sempre fazer o melhor que sei e o melhor que posso. Dou também aulas no ensino superior desde 2006, no Instituto Superior de Ciências Educativas, que é o IXE, em Odivelas, agora chama-se IXE Lisboa e Val do Tejo, não é? Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Neste momento o atletismo, mas já de outras disciplinas, fisiologia do exercício, desenvolvimento curricular em educação física, e pronto, a minha vida é um bocado isto. Se calhar é redutor, porque eu poderia-vos dizer aqui, epá, eu gosto muito de teatro, gosto muito de cinema, epá, e gosto muito de música, mas quer dizer, gosto, mas nunca participei em Mas a nada paixão é o futebol, é o desporto. do desporto, sim, o futebol também, não é? Sim, sim, sim. Mas o desporto também no seu sentido mais já. Nelson, já agora também queria agradecer, que ainda não agradeci o teres aceito o convite, e a perguntar destes desportos todos, qual aquele que se calhar foi a maior paixão e que dedicaste mais tempo ao longo da vida até hoje? É difícil responder-te a essa questão, Tiago, porque são paixões diferentes, percebes? São paixões diferentes. Aliás, há quem me tenha dito, em alguns momentos, que eu não atingi maiores patamares na arbitragem porque tive sempre uma carreira dual em termos desportivos. Portanto, eu muitas das vezes fui treinador de atletismo e era árbitro ao mesmo tempo e tinha que conjugar os meus treinos com os treinos dos meus atletas, depois saía antes do jogo ia ver uma prova de um atleta e por aí fora. É muito difícil dizer-te qual é a modalidade. Claro, claro. É assim, em Não relação... é, não é necessário eleger uma, mas pronto, assim já compreendemos que havia a paixão de manter as duas e claro, não é normal. Sim, aliás, há mais uma pessoa no contexto nacional do desporto que teve uma carreira muito semelhante com a minha, que foi o Sr. Tavares da Silva. Foi atleta do Benfica e do Sporting de corridas, de corta-mato, obstáculos e por aí fora, e foi árbitro nacional de terceira divisão de futebol e foi fiscal de linha, na altura era mesmo fiscal de linha, do Sr. Vítor Correia. Portanto, ele até foi fiscal de linha no célebre Sporting Benfica do 7-1. O Tavares Ok. da Silva. E ele, pronto, é uma figura que algumas pessoas me conhecem, e eu por acaso sou amigo dele, me dizem, pá, Nelson, tu tens o percurso do Tavares da Silva, pá, andaste sempre ali nas duas e pronto, pá, há pessoas assim, né? Portanto, é injusto eu estar aqui a dizer que gosto mais de atletismo ou estar a dizer que gosto mais de futebol, agora porque Sim, sou sim. de futebol de Setúbal, seria mais simpático, mas não é verdade, portanto, não consigo vos dizer se gosto mais de uma ou de outra, acho que é uma paixão comum. Exato. E da carreira de árbitro, fica algumas histórias engraçadas que queiras partilhar, algumas aventuras que a gente sabe sempre que isto é sempre uma curiosidade, não é? Como árbitro, haver sempre uma história ou outra assim mais. Epá, tenho várias, não é? Quer dizer, isto agora lembrar-me de uma em específica, tenho muitas, não é? Tenho muitas, não é? Sei lá, há algumas saídas pela porta das traseiras, não é? Pá, não, é melhor não dizer nomes de equipas, não é? Mas Claro, claro, exato. uma vez fui fazer um jogo aqui no distrito e aquilo é a equipa que perdesse, depois conto outra, mas esta a equipa que perdesse descia divisão, não é? E aquilo já estava mal, e então no momento em que estava mesmo o jogo a acabar, há um jogador que já tem amarelo e a equipa da casa precisava mesmo de marcar um golo para não descer divisão, e o jogador já tinha amarelo e para marcar o canto lembrou-se, não sei por que razão, lembrou-se de tirar a bandeirola de canto para marcar o canto, e como vocês sabem, pelas leis de jogo, não pode haver jogo sem a bandeirola lá estar colocada, não é? E as leis estipulavam, não sei, eu agora estou um bocado desatualizado, mas na altura, se ele fizesse aquilo, tinha que levar amarelo. Portanto, eu tenho que lhe dar o segundo amarelo, não é? Por causa da bandeirola, portanto, ele já não marca o canto, epá, até o presidente me ameaçou de morte e não sei o quê, tive que escrever aquilo no relatório, portanto, epá, por causa de uma bandeirola de canto, quando ele marcava o canto, se calhar até fazia o golo e eu saía dali em ombros, não é? Portanto, sem culpa nenhuma, tenho que lhe dar o segundo amarelo, o chefe da GNR teve que chamar mais colegas para evacuar a nossa saída dali. Epá, e pronto, é estas situações assim. Pá. Isto talvez, Nelson, porque nós temos uma cultura muito tolerante, né? E se calhar pensar, eu só tirei dali a bandeirola, isto, não é preciso expulsar. E a gente é sempre aquela de, estamos sempre à espera que os outros compreendam que não é assim tão grave, por isso não... Mas as situações que eu tenho, daquelas que se podem dizer aqui, atenção, são tudo situações
estranhas, porque são questões de regras que alguns jogadores cá também nem conhecem. Por exemplo, eu tive uma situação também aqui num campo distrital complicada, em que um jogador salta fora da vedação para ir buscar a bola e na altura, eu penso que ainda seja igual, também aqui no campo distrital, e eu tinha observador e tinha que cumprir a regra, naturalmente, não é? E o jogador leva amarelo logo nos primeiros 5 minutos de jogo porque saltou a vedação para ir buscar a bola. Eles podem ir desde que tenham pedido autorização ao árbitro, não é? E eu ali ou lhe dava amarelo a ele ou eu levava logo um ponto de penalização na minha nota final como árbitro só porque ele saltou a vedação para ir buscar a bola sem pedir autorização ao árbitro. Uma coisa que é perfeitamente normal num jogador que quer ganhar o jogo, que é ir buscar a bola o mais rapidamente possível, tem que se lembrar, ao Serrar, posso dar-me licença? Não o fez, eu, quando ele entrou, tive que lhe dar amarelo. E pá, isso depois teve ali um conjunto de vários incidentes no jogo que acabei também por ter que sair com o Jeep da GNR a abrir caminho. Felizmente nunca tive grandes problemas para o lado físico, para o meu lado, não é? Mas agora eu penso que as coisas estão mais calmas no distrital, mas houve alturas em que se passou grandes aventuras aí. A nível nacional tem também um jogo numa ilha fantástica em que era, salvo errante, penúltima jornada da série Açores, não vale a pena estar a dizer mais a ilha e o clube, mas em que as duas equipas eram da mesma ilha e a equipa que perdesse descia a divisão, não é? Faltavam, portanto, aquela jornada e mais duas, não é? E no fim empataram. RTP Açores, a dar resumo e tudo, não sei o quê. E no fim, os dois senhores dirigentes, quando vão assinar o modelo 143 das licenças e tal, Sim. dizer assim, pá, agora eu percebo porque é que o senhor árbitro não quis sequer conviver connosco, porque eles, as ilhas, sem corrupção nenhuma, mas eles gostam-nos de convidar os árbitros, se quiser alguma coisa da nossa... Eu nem um galhardete aceitei, não é? Portanto, eles acharam estranho eu não querer nada de ninguém, era da praxe oferecer um galhardete, né? Eu disse, não quer nada. Já sabia que aquilo era um ambiente muito hostil, não é? E eles, foi curioso que entra um e diz assim, agora percebo porque é que nem um galhardete nos aceitou, não é? Porque foi uma coisa que eu só fiz nesse jogo, não fiz em mais jogo nenhum, não é? Portanto, isso, não queria nada, eu, desculpe, faz favor, não vou aceitar nada. Pronto, e o galhardete, como vocês sabem, não é corrupção e está previsto até pelas normas da UEFA, até 150 euros nós podemos receber lembranças, não é? Mas eu achei que ali era mesmo importante estar isolado de tudo e todos, porque pronto, era mesmo muito importante haver um distanciamento das duas partes. E curiosamente, quando eles vão assinar a ficha de jogo, os dois dirigentes dizem exatamente, agora eu percebo porque é que não aceitou o nosso galhardete, e depois sai um e depois entra outro e diz a mesma coisa, agora eu percebo porque é que não aceitou o nosso galhardete, não é? Portanto, eles empataram, portanto, eu não prejudiquei nenhum deles, não é? Portanto, eles tiveram que adiar a decisão deles mais 1 ou 2 semanas, não é? Mas isto é para vocês perceberem que é difícil ser árbitro. A vida de árbitro não é fácil. Não, e reparem, um campeonato normalmente tem 20 jornadas, 30 jornadas, não é? E quando somos nomeados para jogos que decidem a descida, a divisão, é muito complicado. Porque nós, portanto, uma época desenrola-se durante 20, 30 jornadas e nós, quando somos chamados para as últimas jornadas, temos situações aflitivas, não é? Claro. Na época em que eu desci do Nacional, o último jogo que eu arbitrei Nacional foi um Elva Samora Correia. E, portanto, a história do jogo era simples. O Samora Correia já não precisava do jogo, mas o Elvas tinha que ganhar para não descer divisão. E eu arbitrei o jogo, naturalmente, claro que nós árbitros não vamos dizer que não sentimos a pressão destas coisas, porque sentimos, podemos valorizar mais ou valorizar menos, não é? E sei que aos 72 minutos, quando um jogador do Elvas marcou um gol, um remate do meio campo, uma coisa brutal, fantástica, não é? Eu fiquei arrepiado quando vi a bancada do estádio do Elvas a levantar, não é? Porque aquilo foi uma coisa absolutamente, do ponto de vista emocional. Então, há muito poucas pessoas, árbitros, que tenham, nunca se ouviu muitos relatos, mas isto sequer era importante no futuro haver também estas conversas, digo eu, não é? Que é, nós estarmos a arbitrar um jogo, que era o último jogo do campeonato, terceira divisão na altura, não é? E eu sou nomeado para um jogo, é o jogo da morte, não é? Portanto, se a equipa da casa perder ou empatar, 10 divisão, assumidamente. Aos 72 minutos, nunca mais vou esquecer, faltavam 18 minutos, há um jogador que eles não conseguiam entrar na área, porque os outros estavam a defender bem, manda um remate no meio do campo, e uma bomba autêntica, e faz um gol. Eu estava no meio do campo, quando vejo a bancada a levantar-se toda em peso e a alegria daquela gente toda, e eu pensei assim, bem, se isto é um empate ou se é um gol para o outro lado, só de helicóptero é que eu vou sair daqui, porque a euforia daquela gente era brutal, que eu pensei, bem, só de helicóptero é que eu saio daqui, né? Mas arbitrei o jogo naturalmente até ao fim do jogo, né? Claro que, pronto, há aqui questões do ponto de vista mental para um árbitro, pelo menos eu sinto na primeira pessoa, né? Que é, estes jogos normalmente, nestes níveis de ansiedade e de stress,
ligam-nos mais os nossos processos mentais. Ou seja, muito dificilmente eu iria cometer um erro de palmatória naqueles 18 minutos que faltavam até aos 90. Porquê? Porque o meu sistema simpático e parasimpático estavam muito ligados. Eu estava ali, o meu sistema nervoso estava altamente ativado na linha. Sabia que se falhasse, imaginem, um defensor, por exemplo, um defensor do Elvas, neste caso era o Elvas com Samora Correia, estava a dominar a bola, levava uma carga nas costas de um jogador de Samora Correia, caía, e se o jogador de Samora fazia um jogo isolado, não é? Isolava-se, por exemplo, com a bola, não é? Eu sabia que ia ter problemas, não é? Depois ninguém ia acreditar que era um erro do árbitro, não é? E os nossos sinais de alerta estão mais atentos. Não quer dizer que a gente queira beneficiar ou prejudicar uma equipa, a questão é aquilo que se chama a ativação cerebral de um árbitro aumenta substancialmente num jogo destes. Por isso é que eu costumo dizer, quando era formador de árbitros, nós temos mais dificuldade em ativar os nossos processos mentais de concentração num estádio vazio, sem pressão, num jogo se é de jovens, de jogadores, em que não está ali, não se passa nada, e se calhar cometemos mais erros do que num jogo com alta pressão, porque o nosso sistema nervoso está mais focado, acaba por medo, por ansiedade, por adrenalina, acabamos por estar mais focados ali. Podemos é ter sorte do jogo ou ter azar. Por acaso tive sorte naqueles 20 minutos que foram até ao fim com o tempo de desconto, não aconteceu nada de especial, mas se calhar haver uma grande penalidade teria que ter marcado e por aí fora, e pronto, teria que assumir, mas isso aí, o futebol é mesmo assim, não é? Felizmente correu tudo bem para mim, não estou a dizer para as equipas, porque eu não quis ter influência nenhuma em quem subia e quem não descia e por aí fora, mas são momentos que marcam, não é? E tive muitos ao longo desta tempo aqui a nível distrital, também fiz várias finais, várias competições que as pessoas levam a sério, não é? Por exemplo, fiz final distrital da Taça de Futsal, não é? Um Piadense Cova da Piedade, não é? Duas equipas ainda por cima da mesma cidade, rivais. Tentava sempre dormir descontraído na véspera dos jogos, era sempre um segredo que eu tinha, descontração absoluta. De manhã, se não tivesse que ter jogo, normalmente nesses jogos mais importantes não tínhamos, descontrair, dormir bem, manter as minhas rotinas, almoçar antecipadamente para não ir para dentro do campo com a digestão ainda por fazer, hidratar-me, normalmente esses jogos mais decisivos eram mais para a área do calor, fim da época, maio, junho, estar bem hidratado e estar absolutamente tranquilo. Portanto, é muito importante o árbitro nestes jogos não ter medo de errar. O nosso maior adversário era o medo de errar. Epá, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. E depois, na fase final da minha carreira, comecei a sentir, quando era nomeado com árbitros mais jovens, a ansiedade deles, e tinha que ser eu, que às vezes tinha tanto ou mais medo do que eles, não é? Medo no sentido, assim, o nosso medo às vezes não é o medo físico de sermos agredidos, não é? Não, sim, é de errar ou de... É o medo de errar e de prejudicar uma equipa, por aí fora, não é? E tinha que ser eu a motivá-los, e muitas das vezes dizia, dizer, pá, atenção, se somos nós que estamos cá é porque nós somos os melhores para estar aqui. Às vezes nem éramos, às vezes éramos os únicos que estávamos disponíveis para estar ali, mas eu dizia que é para quê. Não, Nelson, e as pessoas às vezes não compreendem que nós não, os árbitros estão ali e têm que tomar a decisão que acham que é mais correta, ou seja, às vezes num lance até pode ser uma decisão errada, mas tem que ser a decisão. É como, por exemplo, eu num treino, ou o Ricardo, se estamos no treino e às vezes marco falta e o jogador, mas eu não te toquei. Mas se eu estou ali a tentar ajudar a fazer de árbitro, a questão é a gente tem que marcar o que sentiu. E depois é perceber, não é? Não, a experiência, para mim, eu senti que a experiência ajudou muito. Eu, quando comecei a atingir um certo patamar de experiência, comecei a perceber o jogo. Eu fiz uma coisa que hoje posso dizer, não era previsto nos regulamentos, mas também não fiz nenhum crime, que era eu arbitrava muitos jogos no Inatel e nos campeonatos universitários. E aquilo não havia polícia, não havia nada, portanto a Associação de Futebol de Setúbal e a Federação não gostavam que nós fizéssemos esses jogos, não era permitido, mas eu já tinha uma visão diferente do treino. Portanto, eu achava que andar a correr à volta de um jardim preparava-me se eu fosse fazer um corta-mato no fim de semana, mas como eu não ia correr corta-matos ao fim de semana, eu ia arbitrar jogos. Se eu tivesse jogos para arbitrar dos campeonatos universitários no estádio universitário em Lisboa à quarta-feira à tarde e um jogo de Inatel ao sábado de manhã ou à sexta à noite ou uma coisa assim, era um treino específico que eu fazia para o jogo de domingo à tarde. Exato. E isso deu, logo aos 18, 19 anos, estaleca para perceber o jogo, para a experiência. Por exemplo, eu lembro-me de um jogo, por acaso ainda bem que tocaram nessa pergunta, eu fiz um ISEL técnico nos universitários. E na altura o meu assistente era o Sr. Raul Nazaré, que foi árbitro internacional nos anos 80.
Epá, e eu pitei ali 4 ou 5 faltas a meio campo a favor de um deles, eu nem me lembro se era o Isel, se era o técnico, mas portanto são as duas faculdades de Engenharia de Lisboa e aquilo é uma rivalidade louca entre eles, não é? E eu lembro-me, o senhor Raul Nazário ao intervalo, já nem lembro quem era o outro assistente, eu estava a fazer o meu caminho para tentar subir aos nacionais, e o senhor Raul Nazário diz-me assim ao intervalo: ó Nelson, qual é o teu objetivo? Tu estás a tentar ser agredido? Eu, mas porquê, senhor Raul? Não, é que tu marcaste 4 faltas seguidas contra a mesma equipa. Eles estão a dar encontrões um no outro, ombro com ombro. Algumas calhar nem eram, até era ombro. Marcaste 4 contra a mesma equipa, pá, olha para aquilo, pá, ou não marcas, ou marcas, pá, se são contactos fortuitos, tens que dividir, porque senão as pessoas não vão acreditar em ti. Portanto, é esta visão do jogo, porque eu estava sistematicamente a cortar as jogadas de uma das equipas, eu não me recordo sinceramente quem era. Portanto, eu era muito ingênuo, tinha o pito na boca, havia uma falta, pi, para um lado, não para o outro. Pronto. E depois é começar a perceber que o que é que eu estava a fazer. Eu estava a destruir a fase de construção de uma das equipas, não é? Porque depois fui tirar o curso de treinador e percebi o que é que estava ali a fazer sem querer, não é? E sistematicamente estava a apitar sempre contra a mesma equipa. E realmente pá, alguém me chamou a atenção a dizer: pá, Nelson, eu não quero que ganhe A ou que ganhe B. O que eu quero é que tu não estejas sempre a destruir o jogo de uma das equipas, senão vais ser agredido aqui no fim. Eu não vou lá para dentro para defender. Claro, Não, faz todo. Isto não é falsear resultados, não é nada contra a ética do desporto, nem contra o jogo limpo, mas é perceber o jogo. E quando nós marcamos 4 faltas na zona do meio campo, quando as equipas estão a construir a sua saída de defesa para o ataque, estamos sempre sistematicamente a apitar contra a mesma equipa, é preciso perceber o jogo. É preciso perceber, é que não é só um tio falta, não, é perceber que aquela equipa está a tentar fazer transição de defesa-ataque e eu, se estiver sempre a marcar faltas, eu estou a impedi-los de fazer o jogo deles, não é? E os árbitros, naturalmente, resultado do facto de eu ter jogado muito pouco, porque não tive capacidade física e técnica para isso, demorei mais tempo a perceber o jogo, não é? Portanto, mas pronto, lá está, e fica aqui o meu testemunho para quem olhar para este vídeo, refletir um bocadinho sobre isto, não é? Pronto, tal como... Vai servir, certamente vai servir. Mas... Olha, não, Nelson. Nelson, ia aqui perguntar, e também passaste aqui como treinador, não foi? Na casa do Benfica de Loures, também aventuraste aqui como Sim, treinador no futebol praia. pronto, é assim, eu sempre gostei muito de futebol, como está aqui já expresso anteriormente, não é? Eu fiz o curso de treinador em 2002, aqui na Associação de Futebol de Setúbal. Portanto, acabei a minha licenciatura, não tive equivalência perguntei através da Associação Nacional de Treinadores se tinha equivalência, não me deram, porque eu fiz a especialização em atletismo, naturalmente, então decidi fazer o curso de treinador. Só como era árbitro, nunca exercia oficialmente, exercia em Jogos de Lisboa, de futsal, agora federado não podia exercer, não é? E entretanto, após terminar a minha passagem pelo futebol de praia, fiz um ano de interregno e o ano passado, quando estava descansadinho nas férias, a Casa do Benfica de Loures convidou-me se eu queria realmente fazer parte do staff técnico no Campeonato de Elite de Futebol de Praia, uma vez que eu também fui árbitro e tinha o curso de treinador de futebol, porque ainda estamos num processo de transição para haver cursos de treinadores de futebol de praia, e como a minha tese de mestrado tinha sido em análise de jogo, eles acharam que eu podia ser uma mais-valia, porque não havia, que se saiba até hoje, nenhum analista, acho que fui o primeiro em Portugal, analista de desempenho desportivo no futebol de praia, não é? E, portanto, foi uma experiência muito positiva para mim, porque uma coisa era a experiência que eu tinha 20 e tal anos de preparação de jogos enquanto árbitro, não é? Em que nós saíamos, preparávamos o equipamentozinho e por aí fora. Outra coisa é estar em estágio com uma equipa, no hotel, perceber o mal-estar dos jogadores que não são convocados, a alegria de quando se ganha, a tristeza quando se perde, perceber quando estamos todos sentados à mesa depois de uma derrota, aquilo parece que morreu alguém na família, quando se ganha parece que somos os maiores do mundo e estamos em euforia, e foi uma experiência gratificante fazer parte daquele staff, tornou-se uma família, não é? Nós fizemos 10 jogos em 13 dias, houve houve um caso de Covid na Liga Europeia, na Casa do Benfica de Loures o ano passado. Eu não estava escalado para a Liga Europeia, estava só escalado para o Campeonato de Elite, e os meus colegas de staff e os jogadores tiveram 14 dias fechados em casa de quarentena. Os nossos jogos do Campeonato de Elite tiveram que ser todos adiados, tivemos que andar a jogar a meio da semana. Foi uma carga de 10 jogos em 13 dias e nós chegámos à Final Four, no apuramento do campeão, que era o Chaves, o Grupo Desportivo de Chaves, o Sporting Clube de Braga e o Sporting Clube de Portugal e a Casa do Benfica de Loures. Portanto, íamos entre nós 4 discutir quem era o campeão nacional. E nós, sem desculpas nenhumas e reconhecendo o mérito a quem venceu, que neste caso foi o Sporting Clube de Portugal,
nós chegámos ali claramente fatigados do ponto de vista físico, e como analista de desempenho tive que dar essa informação ao Mister, como é evidente, não é? Que não estávamos em condições físicas para fazer aquela abordagem, mas pronto, que na alma e na fé queríamos tentar. Claro que eu nunca passei esta mensagem aos jogadores, não é? Mas nós tivemos no universo, enquanto os outros jogavam de fim de semana a fim de semana, nós fizemos tudo concentrado, porque a época tinha que acabar no dia 5 de outubro, não é? Exato. Foi duro, fizemos hidroterapia, portanto os jogadores acabavam os jogos, tinham bidões de gelo, portanto, e acho que não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência daquilo que foi as nossas, são técnicas legais e perfeitamente usadas no desporto de alto rendimento, não é? Mas não chega, porque os níveis de intensidade são muito elevados, e também reconhecer que o Sporting Clube Portugal e o Sporting Clube de Braga e o Grupo Desportivo de Chaves são equipas muito fortes também. O futebol de praia em Portugal está muito evoluído, não é? E às vezes é por detalhes, não é? Nós ficámos em terceiro, achamos que poderíamos ter ido um bocadinho ainda mais acima, mas de qualquer das formas, pronto. Quando nós, Casa do Benfica de Loures, ficamos em terceiro e no almoço do último dia, no dia 5 de outubro, estávamos tristes. Algo de muito bom se espera naquela estrutura, porque quando somos terceiros, o ano passado tínhamos sido quintos, não é? Eu não fazia parte da estrutura, mas tínhamos sido quintos. E almoçamos com o terceiro lugar e ninguém estava com vontade de festejar, estava tudo com mazi, com mal-estar patente nos nossos rostos, não é? É sinal de evolução, não é? Nós pensámos assim, Exatamente. perdemos só com o Sporting Clube de Braga e com o Sporting Clube de Portugal, que foi o campeão, não é? Epá, e a gente fica assim a pensar, e estamos tristes, não é? Portanto, a Casa do Benfica de Loures, com todo o respeito pela instituição que eu servi, com muito orgulho, ainda estamos um patamarzinho abaixo daquele nível, não é? Não sei se vocês conhecem, mas o futebol de Sim. praia, o Sporting Clube de Braga tem a seleção do Brasil e a seleção de Portugal, e o Sporting Tem a seleção de Portugal e do Brasil. É o contrário. Exatamente, pronto. Nós conseguimos este ano ali 3 ou 4 reforços que nos vieram realmente fortalecer devido ao ano de pandemia, houve poucos campeonatos lá fora e conseguimos ter ali bons jogadores, espanhóis e portugueses também da seleção, mas estamos em construção e portanto eu penso não voltar a fazer parte daquele staff, porque estou envolvido num projeto que é incompatível manter-me em funções na próxima época, mas desejo as maiores felicidades à Casa do Benfica de Loures e, acima de tudo, a vivência. Eu sou uma pessoa muito emocional, eu gosto muito de ver aquilo que não se vê com os olhos. Há coisas que estão por trás da parede que só se sentem, não se vê. E o facto de ter feito parte daquele staff e ter visto as emoções, ter visto na primeira pessoa o que é um staff, o que é as decisões dos árbitros que por vezes nós pensamos que nos prejudicam ou que nos beneficiam ou por aí fora, que eu estava habituado a ver do outro lado, dirigia o jogo, arbitrava, dava o meu melhor e vinha-me embora, eu ali estava a ver do outro lado. Tipo, um jogador é expulso e a sensação de revolta, eu tentar acalmar os jogadores e explicar-lhes, o árbitro falhou, não nos prejudicou, o Nelson, tu estás a dizer, ou Mister, ou o que eles me chamavam, pronto. Mister, você está a dizer isso porque você foi árbitro. Eu disse, não, eu estou a dizer isso porque o meu colega, ou o meu ex-colega tinha um monte de areia à frente e não te conseguiu ver a falta e tal. É aquele trabalho, porque sabem que o controle emocional é muito importante. A frequência cardíaca no futebol de praia é mais elevada que no futebol 11, como vocês devem saber. Sim. Tanto que eles, normalmente no futebol de praia, há ali dois sistemas, ou troca-se de 3 em 3 minutos, ou de 6 em 6, ou há treinadores que estendem 12 minutos, não é? A verdade é que as frequências cardíacas andam ali nos 170, 170, e eles chegam a uma altura, deixam de ter oxigênio no cérebro, o chamado débito cardíaco. E é muito complicado gerir aquelas emoções, não é? No entanto, foi uma experiência fantástica dentro de um staff técnico, uma autêntica família que nós conseguimos criar ali ao fim daqueles dias todos. E pronto, de um momento para o outro, tinha abandonado há 2 anos na Elite, na Nazaré, como árbitro, tive essa oportunidade, e passado 2 anos estava novamente na Elite da Nazaré, mas do outro lado, não é? E portanto, foi Nelson, gratificante. sentes que em cada modalidade os jogadores deviam pelo menos experienciar uma vez o apitar um jogo para depois darem mais valor quando estão a reclamar com quem decide? Bem, é assim, a função de árbitro implica uma desinibição do ser humano diferente da do jogador, não é? Nem todas as pessoas têm perfil para isso, porque aquilo envolve decisões impopulares, portanto, no futebol 11, quando nós apitamos para um lado, uma decisão, há 11 a discordar, isso aí é inevitável, não é? Até há estudos do professor Jorge Castelo sobre isso, que há equipas que reagem mais veementemente, há outras que reagem menos veementemente, portanto, nós sabemos que a função de árbitro encerra em si grandes dificuldades. Agora,
alguns países europeus estão a ir para esse caminho, que é, nós queremos bons árbitros, os árbitros não podem ser só praticantes de atletismo, como eu costumo dizer, não pode ser só um indivíduo que corra bem, tem que ser alguém que perceba o jogo. E não há melhor forma de captar árbitros bons do que aqueles que perceberam o jogo como jogadores. Não quer dizer que a condição para ser árbitro tenha que ter sido jogador, não é isso, porque já houve bons árbitros que não foram jogadores e depois se tornaram bons árbitros, não é? Porque tiveram a intuição de perceber o jogo. Agora, eu acho que o recrutamento de árbitros deve passar por jogadores, porque nem todos podem ser os Cristianos Ronaldo, já alguns podem atingir como árbitros um patamar muito elevado de excelência e, se perceberem o jogo, coloca-os mais à frente. No sentido pedagógico da situação, de vez em quando um jogador passar pela posição de árbitro, por certo, quando chegar ao pé de um árbitro para contestar a decisão, vai fazer sentir, dizer assim, epá, eu já passei por aquela situação e também vieram chatear o juiz, epá, deixe estar o árbitro e vou ao meu caminho. Já agora, uma experiência que eu também tive, porque eu fiz alguns patamares, quer na arbitragem distrital, nacional, por aí fora. Quanto mais, hoje em dia estamos numa fase atípica com as questões do Covid, há muita contestação e por aí fora, mas quanto mais se sobe a níveis, por exemplo, falámos num campeonato de Portugal, o contacto de um jogador com o árbitro é um contacto reduzido. Se viermos para o campeonato distrital, já há um contacto mais... O que é que eu quero dizer com isto? Um árbitro no campeonato de Portugal toma uma decisão e o árbitro vai rapidamente reposicionar-se e não liga muito ao árbitro, segue caminho. No campeonato distrital, nós como árbitros nos distritais, estamos ali a apitar uma decisão e temos sempre 3, 4 jogadores de volta de nós e não é. E eles estão totalmente desfocados do jogo. Estão-se a cansar a falar com o árbitro. Não conheço nenhum árbitro que tenha voltado atrás nas suas decisões. Muito poucos são permeáveis a mudar a futura decisão na próxima jogada por causa da pressão que estão a levar. Não é? Pode haver um ou dois que sejam pressionáveis, mas a maioria não é. E nós percebemos que quanto mais subimos o nível, em termos de segunda divisão, antiga segunda B e por aí fora, havia, por exemplo, a segunda B da Zona Sul, aqui há uns anos atrás, era um sítio super tranquilo para arbitrar. Os árbitros arbitravam, os jogadores seguiam o seu caminho, ninguém lhes dizia nada. No Norte já era um bocadinho mais agressivo, mas a nível Sul e Centro era muito pacífico ser árbitro. Era muito mais difícil ser árbitro no Distrital do que na segunda B, que já tinha muitos jogadores profissionais ou semi-profissionais, não é? Porque eles estavam focados no jogo, não, a preocupação deles não era o árbitro, eles queriam era fazer as coisinhas bem de acordo com as indicações do Mister. Respondendo diretamente à questão, é importante que os jogadores sintam a dificuldade de ser árbitro, não é? No entanto, também percebo que no calor da luta, nós sabemos que a frequência cardíaca de um jogador em futebol anda ali na casa de normal, média, 140, 150, 160, às vezes mais, quando há os picos, não é? O discernimento não é o mesmo como nós os três que estamos agora aqui a falar. Não é? E se o árbitro tem o azar, por incidência do jogo, fazer 3 ou 4 decisões seguidas contra a mesma equipa, o jogador fica sempre com a sensação que está a ser prejudicado, não tem discernimento que vê, o árbitro pode ter pensado assim. Não é? Pronto, e são situações que nós temos muito culturalmente interiorizadas no futebol, que noutras modalidades nós não vemos. Não é? Nós não vemos no handball grandes discussões com os árbitros, no basquete não vemos grandes discussões com os árbitros, no vôlei também não. O futebol tem esta característica, no rugby, que também não há grandes discussões. Eu há dias estava a ver um jogo de rugby, aquilo tem vídeo árbitro e tem intercomunicador, e até se ouve o árbitro a falar com os jogadores, esclarecer, os árbitros falam muito com os jogadores. O futebol é um jogo mais dinâmico, não dá para fazer aquele modelo, não é, como é evidente, não vamos ter ilusões, mas eu penso que o futuro passa por haver uma maior ligação entre o árbitro, o treinador e o jogador. Muitas pessoas, nós somos todos agentes desportivos, não é? E se houver alguma comunicação, e hoje em dia os árbitros também já são pessoas mais formadas em termos também académicos, os treinadores, alguns também já têm mais formação, os da velha guarda também se adaptaram aos novos tempos, não é? Porque eu não sou a favor das formações como diferença da educação, porque a educação é uma coisa, a formação é outra, não é? Mas eu penso que apesar deste ano ter havido aí muita confusão em alguns jogos da Primeira Liga, eu penso que no nível geral, até com as certificações das entidades formadoras e por aí fora, o investimento forte tem que ser sempre na formação dos agentes desportivos, pais, jogadores, treinadores, árbitros. Também não tolero que haja um árbitro que falta ao respeito a um jogador ou a um treinador, isso também não pode acontecer, não é? Portanto, tem que ser recíproco, não é? E faltam aí os dirigentes também, que por vezes são os primeiros a causar o barulho. Tem que ser os primeiros, são os chamados os team leaders, não é? Portanto, os team managers, não é? Portanto... Exato. Olha, Nelson,
atualmente, tens aí de fundo aí, candidatura do Nelson à presidência da Associação de Futebol de Setúbal, é o novo projeto que estás envolvido. Queres falar um pouco sobre esse novo projeto também? Também, pronto, isto é um bocado um momento de partilha sobre a minha experiência no desporto e pronto, o projeto que se adivinha aí é esta candidatura, portanto isto iniciou em setembro do ano passado, era previsível que as eleições fossem em outubro, novembro, houve aqui um conjunto de situações que levaram as eleições para 15 de janeiro, nomeadamente a aprovação do relatório de contas que tinha que ser feita até o final de novembro. Houve ali um impasse por causa de ser presencial e ser online, acabou por ter que ser online. Depois as eleições, por sua vez, só podiam ser marcadas após a aprovação do exercício de contas da atual direção. E, portanto, umas eleições que já deviam ter sido há 4 meses prolongam-se até agora. Portanto, foram marcadas para 15 de janeiro, a dia 13 de janeiro tiveram que ser desmarcadas porque a Direção-Geral de Saúde não autorizou. E bem, temos que reconhecer que um ato eleitoral que põe em risco a segurança das pessoas que vão votar não é bom para ninguém. Exato. Nós não estamos desesperados para ir a votos, não é? Agora, também reconhecemos que um processo de candidatura montado desde os finais de agosto e início de setembro até, estamos março, quase abril, é demasiado tempo, não é? As pessoas que me conhecem dizem, então, Nelson, és presidente ou não és presidente? Portanto, eu digo, pá, não sei. Os clubes é que vão decidir. Até quando é que decidem? Também não sei. Pronto, é uma questão que... Há aqui muitas questões subjacentes. Complicados que vivemos. Sim, portanto, isto é tudo atípico, não há aqui uma culpa premeditada de ninguém, não é? Agora, há aqui questões que são importantes, não é? Portanto, como é que se vai concluir um campeonato distrital, quer de futebol, quer de futsal, primeira divisão, segunda divisão? Quem é que se vai indicar para o nacional? Como é que se vai fazer a próxima época? Qual é a bola oficial para a próxima época? Portanto, há aqui um conjunto de situações que, enquanto não houver eleições, o atual Sr. Presidente em exercício não tem poder para decidir. Portanto, o final das competições terá que ter, porque é ele que está a fazer a gestão corrente, não é? Claro, exatamente. Tudo o que tem a ver com a próxima época, ele não tem legalmente poder para o fazer, não é? Nós apostamos com um bom plano de contingência. Poderá ser possível o ato eleitoral, ou seja, um espaço mais alargado, um maior número de horas para votar, uma porta de entrada, outra porta de saída, a limitação de pessoas dentro do espaço físico, se calhar fora da Associação de Futebol de Setúbal, que apesar de ser umas boas instalações, se calhar precisa de um espaço maior, tipo um pavilhão de um clube, onde fosse possível as pessoas deslocarem-se para exercer o direito de voto. Pode haver aqui algumas situações que podem ser aprimoradas e que permitam a médio prazo a marcação do ato eleitoral. Isto surgiu também um bocado como resultado de todo este percurso no desporto. Houve um conjunto de pessoas que no final de agosto me decidiram desafiar para isto e eu, na altura, estava de saída dos projetos que estava envolvido e achei, por que não, não é? Depois de tantos anos e tanta paixão ligada ao desporto. Exato. Eu também já fui dirigente da Associação de Atletismo de Lisboa, também sou presidente da Assembleia Geral de um clube de bairro, bairro social, digamos assim, na Alta de Lisboa, que é o Águias da Charneca, que não está afiliado na Associação de Futebol de Lisboa. E acho que também, com a idade que tenho, 44 anos, ligado ao desporto desde sempre, porque não eu, não é? Não quer dizer que seja eu o gênio da lamparina, mas porque não eu, não é? Portanto, estas questões, quando se faz um perfil de candidato, é assim, há os prós e os contras, não é? Portanto, e eu perguntei, por que não, antes de tomar a decisão de avançar, por que não eu, não é? Depois avancei, as coisas correram bem, consegui uma coisa que muitos pensavam que não era possível, que era conseguir os 20% para ser candidato, porque a lei de bases do sistema desportivo obriga-nos a ter 1/5 do universo de votos, portanto 20%. Nós sabemos que é muito complicado a um presidente de um clube assinar a subscrição de uma lista de um candidato que não é de continuidade, não é? Porque se esse candidato não conseguir ir a votos, fica mal visto perante o atual presidente, não é? E dá a sensação que é um inimigo, e às vezes o que as pessoas querem é que haja apenas 2 listas, e depois em voto secreto logo sabem quem é que vota, não é? Portanto, nós conseguimos ir a votos, o que foi positivo, foi uma primeira vitória, nunca ninguém tinha conseguido nos últimos 25 anos, e acreditamos que vamos ter aqui um espaço de manobra para que a Associação de Futebol de Setúbal entre numa nova era, não é? Portanto, nós temos respeito pelas pessoas que lá estão, reconhecemos o bom trabalho que foi feito em algumas áreas, quer pelo atual presidente, quer pelo anterior.
No entanto, achamos que este ciclo terminou e que deve ser iniciado um novo ciclo. Como Sim, Nelson. E iria perguntar o que é que se pode acrescentar então neste novo ciclo, quais as ideias novas, porque aqui para ter uma ideia também, assim, das ideias gerais. Pronto, é assim, a Associação de Futebol de Setúbal relaciona-se, como qualquer associação de futebol, em 4 itens com os clubes, que são os sócios ordinários clubes e os núcleos de árbitros. Basicamente, é as organizações dos quadros competitivos, a organização das seleções distritais, não é? A formação dos agentes desportivos e a nomeação de árbitros, não é? Portanto, a prestação de serviços de arbitragem. Não é? Portanto, são estes os 4 vértices que as associações de futebol se relacionam com os clubes. Não é? Dentro destes 4 vértices, nós elaboramos um projeto, que está atrás de mim, aqui neste fundo virtual, que é as 101 Vontades, um projeto que já está nos clubes todos, está na nossa página oficial de candidatura. É só clicar, tem lá no site associado as 101 Vontades, portanto há aqui uma visão totalmente diferente daquilo que deve ser uma associação de futebol de Setúbal, não é? Portanto, e como eu digo, isto não é um ataque pessoal às pessoas que lá estão, não é uma guerrilha, uma afronta, não, são ideias diferentes, são projetos diferentes. Ora, quem está dentro de um bocadinho da área da gestão, eu já trabalhei também na área da gestão desportiva, o que é que as empresas nos têm ensinado? O paradigma das empresas é que um ciclo de muitos anos, as mesmas pessoas a liderar determinadas estruturas, as estruturas têm tendência a estagnar. Nós sabemos até que há presidentes de clubes que não gostam de ter treinadores mais do que 2, 3 anos. Não é? Há um modelo inglês, com o Wenger, que teve 20 e tal anos no Arsenal, não é? Mas depois terminou também o ciclo dele terminou, não é? Exatamente. O Futebol Clube do Porto teve um ciclo sempre de 2 anos, que agora está a romper com o Sérgio Conceição, mas o normal é 2 anos e vem buscar outro e foi sempre renovando com sucesso. Ora, qual é o problema dos ciclos continuados durante muito tempo? É que criam adaptações. Nós próprios, qualquer ser humano, entra na chamada zona de conforto. Exato. Pronto, Exatamente. o atual presidente teve 4 anos como vice-presidente, depois teve 8 anos como presidente da Assembleia Geral, agora teve 4 anos como presidente. Portanto, ele acumula 4 mandatos com altos cargos, portanto, vice-presidente da direção, 2 como presidente da Assembleia Geral e agora 1 como presidente da direção. O ex-presidente foi convidado para ser presidente da Assembleia Geral. Portanto, ora, isto é uma linha clara de continuidade. Não é? Claro. E o que é que a Associação de Futebol de Setúbal, na nossa opinião, não quer dizer que seja a verdade absoluta, porque eu estou habituado a trabalhar em investigação, mestrados, doutoramentos, há coisas que são verdades lá para ali, há outras que são opiniões, não quer dizer que seja a nossa verdade, que seja a única, mas é a nossa opinião. Ora, neste momento a Associação de Futebol de Setúbal está numa fase de perda de representatividade a nível nacional. Não é? Portanto, nós temos grandes dificuldades em manter as equipas, por exemplo, nos campeonatos profissionais só temos uma. Não é? É o Colo da Piedade. É o Colo da Piedade. Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo no sábado, muito tristemente, até aos 85 minutos estivemos a ganhar. Eu digo estivemos porque na qualidade de candidato todos os clubes da associação, filiados na Associação de Futebol de Setúbal, quando jogam contra clubes de outras associações, eu digo sempre estivemos, porque eu visto a camisola do projeto. Exatamente. E todos aqueles que são filiados na Associação de Futebol de Setúbal sempre estivemos, porque eu faço parte dessa equipa, não é? E depois em 5 minutos, mais 8 minutos de desconto, portanto foi por água abaixo. Mas eu acredito que o Clube Desportivo Cova da Piedade vai se manter SAD, vai se manter nos campeonatos profissionais. E depois temos aí um conjunto de clubes nos campeonatos de Portugal, que uns poderão chegar à terceira liga, tal que é o meu desejo, outros poderão se manter e outros eu espero que não deixem ao distrital. Não é? Portanto, eu ontem estive a ver o Amor Assado com o Pinhal Novo Sado, o Pinhal de Vence Sado. Foi um resultado mau para o Pinhal de Vence Sado, mas nós acreditamos que o Pinhal de Vence Sado ainda vai dar a volta por cima. E prometi às pessoas que irei estar presente no último jogo para dar força. Nada tenho contra as equipas dos outros distritos, mas como candidato à Associação de Futebol de Setúbal tenho que defender os interesses de todas aquelas equipas do nosso distrito. Nomeadamente ainda relativamente à pergunta que o Tiago me fez, o que é que nós, do ponto de vista da Associação de Futebol de Setúbal, podemos inovar? Há vários vértices, portanto, há um vértice daquilo que é a questão das organizações dos quadros competitivos. Nós temos que reunir com os clubes, portanto, nós estamos num momento pós-pandemia, não é? Portanto, nós temos que fazer uma reunião com as pessoas da formação, portanto, a atual direção, tanto quanto sei, não fez nenhuma reunião com as pessoas da formação durante esta época. Pensamos que a formação é um problema nevrálgico,
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente que não há qualquer hipótese de retoma da formação este ano. Não vamos entrar em loucuras. Não é possível. Exatamente. Não é possível. Pronto, não vale a pena entrar por aí. Agora temos que saber como é que vamos fazer para o ano. Não é? Por exemplo, nós, em sede da Assembleia Geral da Federação, porque é a UEFA que determina estas coisas, gostaríamos que os escalões etários fossem prolongados um ano. É uma proposta da nossa direção. Para o quê? Para não se perder. Para não se perder, exatamente. Portanto, reparem, os infantis estão sujeitos a passar do futebol 7 para o futebol 11 sem sequer passar pelo futebol 9, não é? Porque, por exemplo, é um caso dramático, logo, que é logo um salto brutal, não é? Depois os júniores, com aquela questão do sub-22, que acabou por só se fazer um jogo ou dois, também tem ali um salto brutal, não é? E, portanto, se fosse possível, a Federação, através da UEFA, fazer uma decisão a nível europeu que subisse um ano de escalão a toda esta gente, durante esta época só, para não se perder 8 anos, só se perdia 4, seria uma mais-valia, portanto, combater aqui estas questões da formação. Depois, perceber ou com financiamento de empresas, que nos parece vai ser difícil porque a crise financeira vai ser grande, ou com financiamento do Estado português, através de, sei lá, de uma criação de um novo jogo, através da Santa Casa Misericórdia, porque curiosamente quando há crise as pessoas jogam mais, é uma coisa curiosa. É verdade. Os têm menos dinheiro, mas jogam mais. Não é? Procuram mais a sorte. Criando, por exemplo, um novo jogo da Santa Casa que fosse especificamente para apoiar a formação. E quando eu digo apoiar é que fosse possível que no próximo ano a formação, pelo menos até os iniciados, não tivesse que pagar nem taxas de jogo, nem filiações, porque, reparem, um jogo de juvenis custa 80 € de 15 em 15 dias a um clube. Exatamente. Reparem, se houver aquilo que se prevê, esperamos que não aconteça, aquilo que se prevê, um aumento grande da taxa de desemprego em Portugal, e estou a falar, era muito mais agradável fazer aqui um cenário fantástico, não é? Mas temos que ser pragmáticos. Realistas. Se houver um aumento da taxa de desemprego, vai haver menos pais a poder pagar mensalidades. Ora, com menos pais a poder pagar mensalidades, como é que os clubes vão conseguir pagar as taxas de jogo? Aqueles que funcionam com academias. Aqueles que funcionam sem academias, eu pergunto com a receita de bar, que não houve durante 1 ano e meio. Como é que vão fazer? E vai ser difícil continuar a haver. Pois. Como é que esta gente, com todo o respeito pelo traço e pelo movimento associativo, como é que estas pessoas vão conseguir fazer face às despesas do próximo ano? Não é? Isto são preocupações que nos levam. Portanto, a atual direção, neste momento esta também já não faz sentido, porque eles estão em transição à espera de um ato eleitoral, mas quem for eleito tem que reunir com a formação. Nós queremos reunir com todos os deputados eleitos pelo ciclo de Setúbal, no sentido de sensibilizar para a importância do desporto. É preciso que as pessoas saibam que o distrito de Setúbal é o 4º distrito mais populoso do país. Temos quase 1 milhão de habitantes em Setúbal. Temos 13.000 filiados na Associação de Futebol de Setúbal. Se só em jogadores, se pensarmos que por estes 13.000 temos mais 500 treinadores, temos cerca de mais 300 árbitros, temos pais, temos público, temos patrocinadores, portanto isto mexe com muita gente, portanto tem um impacto social enorme. É verdade. E que é importante que os deputados pelo ciclo de Setúbal percebam a importância do desporto na atividade económica do nosso país. Não é? Nós sabemos também que das 20 empresas em Portugal que mais faturam em termos de volume de negócios, 4 estão sediadas no distrito de Setúbal. A Cécil, passa a publicidade, que é a Cécil, a Navigator, a Auto Europa e Infraestruturas de Portugal. Portanto, 4 das 20 que mais faturam. Nós temos mais empresas sediadas em Portugal no top 20 do que o distrito do Porto. É curioso, isto é só ir à net e ver os dados, não é? Exatamente. Portanto, nenhuma destas empresas está associada à Associação de Futebol de Setúbal, com 13.000 praticantes. Ou seja, eles têm um potencial de clientes aqui e de visibilidade enorme que não está a ser aproveitado. E nós pensamos também na criação da revista digital da Associação de Futebol de Setúbal e até da AFS Store e da AFS TV, projetos muito embrionários numa fase inicial, mas que serão aquilo que as pessoas quiserem que sejam. Para quê? Por exemplo, uma revista digital da AFS, o que é que vai fazer? Uma entrevista com, não vou dizer nome nenhum, vou dizer do clube do ABC, pronto. O ABC até é do handball lá de Braga, pronto, que é para não discriminar ninguém aqui em Setúbal, senão queria já aqui uma guerra de conflito, não é? Imaginem, uma entrevista com o ABC. Ora, o Sr. Presidente responde a 3 ou 4 perguntas numa revista digital e depois no retângulo final da página aparece o maior patrocinador dele, ou os 2 maiores patrocinadores, ou os 3, o que ele quiser. Ou seja, uma revista digital em que se possa fazer um PDF, um download gratuito, no PDF, no site da associação, vai dar visibilidade aos patrocinadores dos clubes
e hoje em dia se calhar tem mais visibilidade um patrocínio numa revista digital do que se calhar numa camisola em que nem há público neste momento, não sabemos quando é que vai voltar a haver público normalmente, e a verdade é que estas publicidades digitais hoje está provado, o mundo é digital, por isso é que hoje se fala muito no marketing digital e há licenciatura já em marketing digital, não é? É porque os nossos olhos captam, nós criamos imaginações mentais no nosso cérebro de acordo com aquilo que vemos repetidas vezes. Não é? Ou seja, se nós repetidas vezes estimularmos os olhos das pessoas para aquilo que aparece à frente deles, as pessoas vão ter tendência a comprar mais aquele produto. Não é? Isto é a linguagem do marketing geral e que se pode aplicar ao marketing desportivo. E, portanto, os patrocinadores dos clubes têm que ter estes retornos, porque senão vão se afastar. Claro. Outra questão, todos os clubes que puderem ter o estatuto de utilidade pública desportiva têm que fazer valer isso, porque as empresas só têm benefícios fiscais em apostar no patrocínio aos clubes com utilidade pública desportiva. Okay? Portanto, apostar no futebol, no futsal e no futebol de praia tem que ser uma boa aposta do ponto de vista comercial para quem vende bens e serviços. Okay? Temos é que ter competições em que não haja agressões, em que não haja coisas que os patrocinadores se desagradem e fujam dali, não é? Portanto, temos que encontrar pessoas que queiram investir, mas em algo que seja agradável, não é? Para isso temos alguém no nosso conceito técnico, como um médico, como um PSP, para garantir normas de segurança. Portanto, queremos, acima de tudo, que seja uma candidatura muito técnica. Queremos também mexer nos cursos de treinadores. Portanto, nós achamos que a Federação... Era aí que eu ia a seguir, por acaso ia perguntar. Então, podes fazer a pergunta. Não, ia perguntar a nível de cursos, não só de treinadores, mas outras formações que a associação hoje em dia controla e domina e faz. Tem havido realmente, a nível dos cursos de treinadores, muito, na Associação de Futebol de Setúbal custa sempre muito a arrancar e depois quando arranca, agora arrancaram os cursos e foi assim a voar. Como é que vocês veem isso? O que é que pretendem? O que é que gostavam que acontecesse? Bem, é assim, primeiro, aquilo que são hoje as práticas da Associação de Futebol de Setúbal, boas ou más, são aquelas que são possíveis e não me fica bem a mim estar a criticá-las, não é? Agora, nós achamos que podemos potenciá-las, não é? Pronto, primeiro que tudo. Achamos que o valor em si dos cursos deve ser o mínimo possível. O mínimo possível. Porque nós sabemos que para se treinar na Primeira Liga é normal que um curso custe 4 mil e tal euros, porque um ordenado de um treinador de futebol de Primeira Liga, por norma, é um bom ordenado e dá a longo prazo para fazer esse investimento. Agora, os valores que neste momento se pagam na Associação de Futebol de Sul para fazer um curso de treinadores para treinar jovens atletas é demasiado. Eu tenho andado a visitar mais, dos 100 e tal clubes eu visitei mais de 80 e só não visitei os outros porque as pessoas disseram que não podiam receber. Por um motivo ou por outro, pronto, e foram honestas, olha, eu não quero ter nada a ver com isso, eu, olha, obrigado, felicidades, tudo bem, pronto. Foram poucos, mas pronto, menos 20%. E as pessoas estão-me a dizer, pá, oh Nelson, o meu filho quer ser treinador, para treinar jovens daqui das escolinhas e dos infantis, 800 euros. Eu tive uma situação dramática, como é evidente, o guardar sigilo absoluto sobre o nome do clube, mas tive um dirigente que está a combater contra uma doença maligna e que focalizou o dinheiro dele para os tratamentos para ter mais anos de vida e quis pagar a carta de condução ao filho. O filho está a estudar e, lamentavelmente, ele não tem 800 euros para oferecer ao filho, que era o sonho do filho, era ter o curso de treinador de futebol. Ora, isto deixa-me comovido e não é um ato aqui de eleitoral para as pessoas votarem em mim, porque eu não tenho soluções, só se eu levantar da minha conta e der os 800 euros ao senhor, não é? Agora, a questão é, nós sabemos que também não podemos dizer que os cursos podem ser 20 euros, não é possível. Não é possível. Pronto, a Federação Portuguesa de Futebol tabelou o mínimo e o máximo, ok? A Associação de Futebol de Setúbal, desde que nós aparecemos, já abaixou 50 euros, tanto quanto sei, já não foi mal. Se calhar é bom ver duas listas, porque é como as leis de mercado, se houver concorrência, as coisas têm que baixar, porque senão o outro ganha, é tudo assim, a oferta e a procura é assim que funciona. Se houver só uma lista, somos donos absolutos do poder e fazemos o que queremos, assim somos obrigados a tabelar as coisas. No entanto, há outras estratégias que nós preconizamos para baixar os custos de treinadores, nomeadamente as parcerias com as autarquias e com algumas empresas e até com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, e criar condições para que, com a descentralização dos locais de curso, as autarquias, prestando um serviço aos seus municípios, possam também ajudar a comparticipar o valor de inscrição, pelo menos àqueles que se inscrevam e sejam residentes naquele concelho, porque isso já aconteceu noutros anos, não é? E noutras associações. E há cursos de treinador que podem ser muito mais baratos se tivermos um financiamento ou privado ou até das autarquias,
porque é uma forma, é muito importante. Portanto, as autarquias não se podem demitir da responsabilidade que têm de assegurar que o desporto seja um direito do povo, como está na Constituição da República Portuguesa, não é? No artigo 72. E, portanto, nós temos que reunir com as 3 autarquias e temos que pedir apoio às autarquias. É um momento que tem que haver grandes sinergias, não é? E a formação, quer a formação inicial, quer a formação contínua de treinadores, é uma preocupação que nós temos, porque inverter um ciclo de insucesso que nós estamos a viver no nosso distrito atualmente, com as nossas equipas a terem grandes dificuldades em ascender aos patamares superiores, só há uma forma de mudar este ciclo, é investir cada vez mais na formação. Nós queremos que, por exemplo, as nossas seleções distritais, que já foram campeões de interassociações, por acaso o meu candidato a vice-desportivo, o Sr. Álvaro Albino, foi o último campeão do interassociações como treinador. Eu já lhe disse, quando o convidei, disse: Álvaro, você foi campeão como treinador, agora vai ser campeão como vice-desportivo. E ele: oh Nelson, é sério, confia em mim, Álvaro, vamos desta vez. Claro que assim, nós como líderes de uma equipa temos sempre que motivar as pessoas, eu tenho a noção que são tempos diferentes, né? Lisboa e Porto estão muito fortes e por aí fora, né? Mas nós temos que definir objetivos e queremos que nada falte: bolas, coletes, equipas de treinador de treino mental, preparador físico, treinador de guarda-redes, se calhar com pequenas avanças, porque os treinos também não são a época inteira, não é? Mas se calhar conseguimos, com um conjunto aqui de esforços, criar todas as condições para que nada falhe aos nossos jogadores das nossas seleções distritais. Não que o objetivo preferencial dos jovens seja a vitória, porque não é, é a formação, sem dúvida, mas nós acreditamos que formar tem que ser sempre com a ambição de vencer. Se não vencermos, não morre ninguém, não é drama nenhum, mas temos que, reparem bem, um jovem que aos 15 anos vai a um Interassociações e está empenhado em ganhar o Interassociações e falha o penalti que nos impede de chegar, por exemplo, às meias finais, fica triste. Mas o que é que vai acontecer? Ele aos sub-15 foi ao Interassociações e falhou o penalti que o impediu a seleção de Setúbal de ir às meias finais. Se ele mais à frente for à seleção de sub-16, da seleção nacional, e no Campeonato da Europa, por exemplo, tiver que marcar uma grande penalidade, ele já vai com uma experiência adquirida, já vai com a ambição de querer ganhar. E se calhar aí nesse dia já vai marcar. E se calhar já vamos ser campeões europeus porque já passou por essa experiência. Exato. Percebem a ideia? É esta formação com ambição. É assim que temos que pensar. Mas para isso acontecer temos que criar um leque alargado de condições aos misters, aos jogadores, que nada lhes falhe. E depois, o melhor que ganhe. É assim. E é apostar fortemente na formação. Os massagistas. É uma figura que foi deixada caída em desuso, porque felizmente houve uma qualificação muito grande a nível dos fisioterapeutas. É muito bom termos um fisioterapeuta, mas nem todos os clubes podem ter um fisioterapeuta, não é? Por vários motivos, por dinheiro, por disponibilidade. Era bom que alguns clubes também pudessem ter a figura do massagista, não é? Reativarmos um bocadinho o massagista. Claro que a certos níveis de competição já não é possível, mas a uns níveis mais baixos de competição é importante. Também a formação no suporte básico de vida é uma coisa que nos preocupa muito e nós queremos investir muito nisso, para que não haja nenhuma vida a perder-se por falta de apoio, não é? E temos que ser preventivos nessa situação. A formação com os pais. Nós acreditamos que em 100 pais, vamos imaginar, o 100 é sempre o número ideal para a porcentagem. Imaginem que em 100 pais nós só conseguimos chegar a 10 nas formações que queremos fazer nos 13 concelhos do distrito. Ora, se esses 10 forem as sementes para os outros 90, e nós sabemos que os 10 que nos vão aparecer nas formações que nós vamos promover são aqueles que não precisam de formação porque já são bem formados. A verdade é esta. Os mal formados não vão lá aparecer. Mas repare uma coisa, imaginem um cenário. Estamos a ver um jogo de miúdos e há um pai que está a ofender o árbitro, o treinador de outra equipa, às vezes até o próprio filho, eu já vi coisas dessas, não é? Os filhos dos outros e estavam os pais também. Exatamente. Mas reparem, se ele ficar sozinho a falar, ele chega a uma altura e diz assim: já não consigo arrastar ninguém para discutir comigo, acaba por falar. Se eu conseguir trabalhar os outros de maneira a dizer que aquilo é negativo, os vossos filhos querem se divertir, há estudos da Austrália que fizeram aos miúdos e no Canadá, foram perguntar às crianças e aos jovens assim: porquê é que fazes desporto? Olha, eu faço desporto para me divertir, para viajar, para ter amigos, para brincar, para me divertir. E é totalmente diferente daquilo que os pais pensam. Porquê é que fazes desporto? Para seres como o Ronaldo, para ganhar milhões de euros. Os miúdos não pensam assim, os miúdos fazem desporto para se divertir. Têm o sonho de ser jogadores, mas eles querem muito o divertimento dos amigos. Eles às vezes vão nos autocarros dos jogos das equipas deles a jogar no computador e a brincar uns com os outros e não sei. E às vezes acaba o jogo e ainda vêm para casa e então, hoje em dia já brincam online em casa, nos quartos fechados. Exatamente. Hoje em dia é muito online já.
Exatamente, portanto, a questão é perceber porque é que os miúdos fazem desporto, para se divertir. Então vamos criar condições para que se divirtam. Quando chegamos às seleções distritais, manter o mesmo boa disposição, o mesmo divertimento, mas acrescer aqui o fator ambição. Na vida, quando não temos uma visão, nós vamos sofrer. Se não tivermos um objetivo mais à frente, nós estagnamos, não é? Se não tivermos uma visão, estagnamos. É verdade, completamente. Isto é como em tudo na vida, é tudo uma ambição, exatamente. Nelson, ia só fazer um comentário. Desculpa. Ia só fazer um comentário que acho importante aí, por exemplo, no primeiro nível de treinador, né? Nós para treinarmos temos de ser pelo menos a nível 1. Muitos amigos meus, por exemplo, dando aqui pouca experiência, se calhar não entraram porque, lá está, o custo do primeiro nível, ao ser tão alto, não entravam. Se calhar, sendo mais baixo, se calhar já entrariam e depois, por gosto, já fariam um segundo nível. Porque depois, normalmente, uma pessoa, quando entra numa coisa, depois toma-lhe o gosto e segue o caminho. Mas já está, às vezes a barreira do preço ali poderia ser uma das barreiras principais e por experiência própria sei de casos que isso aconteceu, mas pronto, era só para darem um reparo e concordo contigo, né? Se for mais apelativo haverá sempre mais formação e será sempre... Isto é a mesma coisa que o nível 3 e o nível 4, o FA. Sim, já é diferente. Mas aí já tem que ter uma recomendação de um clube profissional e já é mais complicado. Pronto, sabe, os treinadores é uma profissão muito prestigiada, felizmente para nós, porque eu também tenho treinador, não é? E acabou por nos acontecer uma questão como aos médicos, tipo, é importante que não cheguem lá todos, portanto, então só há um crivo, não é? Isto não é bem assim, mas é quase, os médicos também têm que ter 18 ou 19 médicos para lá chegar, os treinadores têm que ter uma recomendação de uma equipa da liga para fazer, por exemplo, o UEFA Pro e por aí fora. Agora, relativamente ao primeiro nível, é algo muito importante, que é investirmos na formação e criar sinergias para que, respeitando as tabelas de preços da Federação, através de apoios com públicos ou privados, se consiga aos poucos baixar os custos de treinador para termos cada vez mais qualificações. Ou então, num caminho mais à frente, que algumas federações já estão a tentar, criar a figura do animador desportivo, tipo o nível 0, que possa, por exemplo, treinar os mais pequeninos, só, tipo até infantis, que não é pá, olha, és animador, és monitor, és qualquer coisa, és tipo o nível 0, não é? Discutir com a federação, discutir no sentido positivo da palavra, não é? Portanto, criar aqui qualquer coisa, porque realmente, vamos lá ver. Sim, Inglaterra tem esse nível anterior, que eu até tirei em Inglaterra esse nível em Norwich, e isso foi 2 semanas. Sim, parece-me tive uma aula de CPR, de reanimação, não é? Sim. Durante uma manhã. Isso parece muito positivo e pode ser uma solução para combater esta situação. Porque... Exato, e se calhar era uma licença, vamos dizer, uma licença abaixo do C, né? Uma licença inicial. Sim, um dia, se calhar, ou uma coisa assim. Não, e que pode permitisse as pessoas pelo menos iniciar a carreira. Penso que com certeza que seria aqui uma mais-valia. Penso que temos que nos sentar à mesa e de uma forma positiva resolver assuntos com a Associação Nacional de Treinadores, que é uma questão que nós queremos. Nós temos isso no nosso programa, nós não entendemos, e eu como sou treinador, ou como tenho licença de treinador e fui árbitro, eu não percebo porque é que o núcleo da Associação Nacional de Treinadores de Setúbal não vota na Associação de Futebol de Setúbal. São 500 treinadores no distrito. Nós assumimos isso, que vamos propor, assim que formos eleitos em Assembleia Geral da Associação de Futebol de Setúbal, que o núcleo da Associação Nacional de Treinadores possa ter direito de voto nas eleições. Não faz sentido os árbitros votarem e os treinadores não votarem. Ou deixamos, pela lei de bases do sistema discutido, devem votar todos. Até os massagistas estiverem organizados com o núcleo e os enfermeiros e médicos e por aí fora, todos devem votar, não é? E os dirigentes também, que é o que acontece na federação. Aqui a nível distrital votam os árbitros e os clubes, portanto os treinadores não têm direito a voto. E portanto tudo aquilo que for essas decisões é sempre em consonância com o núcleo de treinadores da Associação de Treinadores de Setúbal, portanto é o núcleo de Setúbal da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Que tem que ser um parceiro privilegiado também, e também, já agora, falando também um bocadinho mais abrangente do nosso projeto, a responsabilidade social da Associação de Setúbal, em vários níveis. Por exemplo, torneios para deficientes. Há outras modalidades que já pensaram nos torneios para deficientes. Eu já trabalhei com deficientes também. São seres humanos que tiveram uma infelicidade que lhes bateu à porta. E, portanto, um bom pensamento é nós não deixamos ninguém para trás. Não é? Nós, pelo princípio, não se pode deixar ninguém para trás. E a alegria do futebol, do futsal,
tem que chegar também às pessoas portadoras de deficiência. Portanto, é uma mensagem que nós deixamos aqui, muito importante. Por outro lado, aqueles jogadores que fizerem carreira nas nossas equipas filiadas no nosso distrito, quando abandonam a carreira porque acham que está na hora de se ir embora, organizarmos festas de despedida, em que eles têm um dia para recordar o resto da vida deles, e que, por exemplo, as pessoas que entrarem no estádio quando houver público, novamente, como é evidente, possam entrar e fazer uma oferta ou financeira ou bens alimentares para uma instituição de caridade, e que a Associação de Futebol não tenha qualquer percentagem nessas doações, como é evidente, e que se mostre às pessoas que o futebol é também um exemplo de solidariedade. Isso é muito importante na nossa visão de responsabilidade social enquanto instituição de utilidade pública, e que às vezes não é fácil as pessoas que estão no poder, como eu digo, eu acredito sempre, e atenção, que há sempre um discurso positivo por trás de nós, não é? Que é, nós não fazemos isto para atacar as pessoas que lá estão, é normal, quando se está há 20 anos nas mesmas pessoas, na mesma linhagem, eu próprio, se for eleito e se tiver lá mais do que 2, 3 mandatos, vou cair na mesma situação, que é, pá, ok, chegamos a setembro, olha, sorteio dos campeonatos, ok, olha, árbitros, curso de árbitros para eles fazerem as provas físicas, testes escritos. Portanto, há aquilo que se chama, e eu trabalhei 25 anos numa autarquia, aquilo que se chama o plano anual de atividades, e é sempre a rotina. Ou seja, de vez em quando faz falta que as pessoas mudem, por isso é que as empresas mudam os CEOs, volta não volta, não quer dizer que se tenha que mudar a toda a hora, mas bem, são muitos anos das mesmas pessoas a fazerem ciclos. Por exemplo, na arbitragem isto acontece há muito tempo. Eu nada me movo, pessoal, contra as pessoas que estão no Conselho de Arbitragem, por exemplo, da Associação de Futebol de Setúbal, mas são pessoas que já estão há muitos anos no cargo, portanto, não quer dizer que deixem de ser válidos, não é? Também não são todos que estão há muitos anos, mas, por exemplo, o Presidente está com vários cargos na arbitragem, uma pessoa que já está com 69 anos, com todo o respeito e com toda a amizade que me une a ele, porque trabalhamos em vários projetos que têm em comum, mas repara, o atual presidente tem 69 anos e o meu candidato tem 45 ou 46, não é? É o António Godinho, é licenciado em Educação Física, foi assistente da FIFA, acabou de sair agora da Liga Profissional de Futebol, terminou a carreira na época passada. Ora, ou nós metemos sangue novo, com novas metodologias, com sangue na guerra, com ambição, com outra vontade, ou então continuamos sempre numa continuidade. Se as pessoas optarem, agora nós sabemos que o cérebro humano é avesso às mudanças, porque tem medo, tudo o que é mudança assusta as pessoas dizem assim, é para mudar, e quando eu chegar lá às 5 da tarde e já estou habituado a ligar para lá e vou lá buscar uma bola que tenho direito, e eu venho do meu trabalho às 5 da tarde e as pessoas esperam até às 5h10 por mim para me entregar a bola, agora mudo, e se calhar tenho mesmo que chegar às 10 para as 5, senão ninguém me dá a bola, e as pessoas acham... Não, mas há muita gente adversa à mudança e As pessoas lá às vezes têm está. medo de mudança, porque façam um telefonema e diz assim, esperem por mim que eu estou a sair do trabalho, e as pessoas, está bem, eu espero, pronto. E aí as pessoas dizem, se isto mudar, eu se calhar se não chegar lá às 5 eu já não vou buscar as bolas, eu vou ter que faltar ao trabalho para ir buscar bolas. E as pessoas às vezes há coisas mínimas que não têm nada a ver com ilegalidades, e que as pessoas têm medo de mudar por coisas que já estão habituadas há não sei quantos anos a formar desta maneira, e têm medo, se for outras pessoas eu vou ter que demorar muito tempo a conhecer as pessoas para ter a mesma confiança para fazer da mesma forma. A mensagem que eu tenho é assim, nós somos pessoas humanas, estamos aqui para resolver problemas, sabemos que isto é futebol maioritariamente amador, tirando os clubes de Campeonato de Portugal e campeonatos profissionais, infelizmente são poucos, não é? E portanto, todo aquilo que é o humanismo que já existe durante esta continuidade vai continuar a existir connosco com certeza, porque sem clubes não há associação, não é? E que as pessoas não se assustem com a mudança. Nós temos um projeto, se as pessoas se revirem no nosso projeto, nós ficamos muito gratos de nos apoiarem e de votarem em nós. Se porventura decidirem continuar com as pessoas que estão, nós desejamos as maiores felicidades às pessoas que lá estão, muita saúde para os próximos 4 anos de mandato, e vamos partir para outros projetos. Eu tenho uma frase, modular para este tipo de situações, inspirada num senhor que para mim é um exemplo de vida, que é o Óscar Tabarés, que é o treinador do Uruguai. O senhor admirou Portugal, para a nossa grande tristeza, em 2018 no Mundial. Exato. E talvez nos oitavos de final. E depois nos quartos de final foi eliminado, talvez também pela França. E os uruguaios estavam ali eufóricos, tinham eliminado o campeão da Europa e tal, né? E depois na eliminatória a seguir foram embora. E o senhor que tem uma doença nervosa, do sistema nervoso degenerativo e tal, com uma calma na conferência de imprensa, disse assim aos uruguaios: percebo o vosso entusiasmo, achávamos que este ano iríamos mais à frente. Ele já foi terceiro ou quarto em 2010, que já lá está há muitos anos na seleção. Mas a resposta dele, com toda a calma do mundo, foi assim. Para todos os uruguaios dizer assim, o futebol é isto, é alegria por umas vezes, por outros dias é tristeza.
Hoje fomos eliminados, mas outros sonhos seguirão. Foi assim que o Tavares se despediu do Mundial 2018. E, portanto, sem discurso nenhum de derrota, porque toda a minha equipa está convencida que podemos vencer. Mas a verdade é mesmo esta na vida, umas vezes ganha-se, outras vezes perde. Se ganhar, temos um duro trabalho pela frente e um momento de mais, se calhar o mais dramático da história da Associação de Futebol do Sul pela frente. Temos coragem e arregaçamos as mangas para isso. Se as pessoas optarem pela continuidade, é como disse o Sr. Oscar Tavares, outros sonhos seguirão para todos nós e, portanto, não há drama nenhum, cada um seguirá o seu caminho e cordialmente teremos que felicitar a outra lista, se fosse esse o caso, não é? E sempre com cordialidade e fair play, acho que é assim que as pessoas devem estar no desporto. Fica a nota, Nelson. Fica a nota e sinceramente, olha, em relação ao tema Associação de Futebol de Setúbal, também não tendo nada contra as pessoas que lá estão, e conheço algumas pessoas que lá estão, se calhar é preciso também um pouco de sangue novo, muitas das vezes, para abrir outros horizontes e lá está, sem aqui ferir suscetibilidades, penso exatamente da forma como estás a dizer, muitas das vezes quando estamos na nossa zona de conforto acabamos por não querer ser mais ambiciosos, aquilo está bom. É importante vir sangue novo, é importante vir, pelo menos, dar a oportunidade de experimentar. Depois, só depois de se perceber e de entrar alguém novo para fazer, é que se vai ver. Fez melhor, fez pior, ou fez menos bem. Mas fica a nota. Foi espetacular ter-te connosco. O Tiago, queres perguntar mais alguma coisa? Não, eu iria dizer também, sabes, que nós os portugueses normalmente gostamos de dizer, criticar, aqueles gajos são sempre a mesma coisa, aqueles gajos é sempre igual, mas depois calhar vou votar naqueles gajos que eu já os conheço. Ou seja, nós próprios nos contradizemos tantas vezes na nossa cultura. Olha, Nelson, foi um prazer ter aqui, porque foi a primeira vez que tivemos aqui um árbitro, uma pessoa com outras perspectivas, normalmente teria sido jogadores e treinadores, e foi bastante bom e aprendi bastante hoje. E queria agradecer-te aqui pela tua presença e desejar toda a sorte do mundo. As eleições já têm data marcada ou ainda não? Ainda não, estamos a aguardar que as condições de higiene sanitária, digamos assim, saúde pública, nos permitam. Claro. Sem desespero nenhum, sem pressão nenhuma. Há aqui questões importantes que nos implicam que era importante que fosse o mais breve possível dentro daquilo que é a saúde pública. E também tem a ver com as questões da escolha da bola oficial. Não sei se vocês sabem, por exemplo, uma bola oficial para ser escolhida para a próxima época, para o campeonato da Primeira Distrital, se escolhermos agora, só daqui a 2 meses é que ela vem. Portanto, nós estamos no final de março, abril, maio. Estão a ver, quanto mais tarde atrasarmos, mais há decisões que não podem esperar tanto tempo. Essas questões das bolas de futebol nos clubes é uma coisa, são todas espetaculares, são todas muito boas no primeiro mês, até se começarem a perder e a arrebentar e os clubes começam a ficar sem bolas. Há aqui uma questão que é assim, isto não há segredos. Um dos itens do nosso projeto é a melhoria da bola oficial, mas nós não podemos ter o melhor dos dois mundos, que é assim. Pois não, é impossível. Nós queremos que cada clube no início da época receba um X de bolas aceitável para os treinos e jogos e por aí fora, não é? Ora, quanto mais bolas recebermos, tem que ser a bola mais barata. Não é? Se queremos receber mais bolas, a bola tem que ser mais barata. Mais barata tem menos qualidade. Se queremos receber uma bola melhor, temos que receber menos bolas. Não é? E, portanto, uma das coisas que temos que fazer é reunir com os clubes e ver o que é que queremos. Não é? Portanto, a questão é sempre esta, é o que é que queremos. Não é? Porque o melhor, há pessoas que querem o melhor dos dois mundos. Isso também não há. Pronto, não há o melhor dos dois mundos. Não é? No entanto, são decisões que têm que ser tomadas, não é? Por quem de direito. Não é? E pronto, eu é que agradeço. Não, Nelson, agradecemos, em meu nome e em nome do Tiago, agradecemos imenso a tua presença, desejo-te muito sucesso, muita sorte no futuro e muito sucesso, se assim o for, dentro da associação, e bem-aja e até uma próxima. É aquilo que fica de nota, e foi espetacular ter alguém fora daquele que é o habitat natural que estamos de rotina aqui. Já está, saímos da nossa zona de conforto. Exatamente. É bom. Nelson. Obrigado. Bem-aja, saúde para todos, está bem? Tá. Muito obrigado, Nelson.